Bem-vindos ao PatiCast. E hoje nós vamos conversar com Mônica Morettini e nós vamos falar sobre farmácia. Bem-vinda, Mônica. Obrigada por participar do PatiCast conosco. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, poder vir falar sobre esse curso, né? Que tem algumas coisas mistificadas sobre ele. Paty já falou, meu nome é Mônica Morettini, sou farmacêutica, pós-graduada em farmacologia clínica, formada há 20 anos pela Universidade Católica de Santos, em São Paulo. Meu curso era farmácia e bioquímica na época. Eu não cheguei a fazer a especialização de bioquímica, mas fui fazer depois uma pós-graduação em farmacologia. Depois eu vou explicar mais ou menos o que é isso, que é a parte que a gente se apaixona pelo curso de alguma forma, né? Então, assim, a faculdade de farmácia, o curso de farmácia, o que é a profissão farmacêutico? Quando eu escolhi fazer esse curso, muitas pessoas me perguntaram e falaram assim: mas precisa fazer faculdade para entregar a caixinha de remédio? E aí eu falava: poxa, que visão que as pessoas têm, né, sobre o que é ser um farmacêutico. E aí, quando você pesquisa o que é ser um farmacêutico, o que é ser um profissional de saúde, é cuidar de vida, né, cuidar de pessoas. Porque, afinal de contas, sem o farmacêutico, o que nós ingerimos, né, como medicamentos para melhorar a nossa saúde, sem um farmacêutico por trás, você não tem este cuidado. Você não sabe exatamente o que pode acontecer, o que pode não acontecer, o que deve acontecer e o que, se acontecer de diferente, ou o que não deve acontecer, qual é o procedimento. Então, é realmente um profissional muito necessário, mas a gente não pode restringir o farmacêutico só à farmácia, à drogaria, né, que é, eu acredito, ainda hoje é o local mais conhecido aonde os farmacêuticos atuam. Sim. E como que é importante, né, Mônica, a gente trazer essa visão, esse outro olhar, porque muitas vezes várias profissões são categorizadas, mistificadas, Sim. com Estereotipo, um né? estereótipo muito Uhum. muito clássico de acordo com cada É, profissão. Então a importância da gente trazer que não é só também o que está muitas vezes escrito ali no manual, que o profissional da farmácia, né, irá atuar, não. Então tem muitas outras possibilidades. E eu acho bacana é isso, a gente vir aqui para poder levar esse conhecimento para quem está nesse momento, justamente, de uhum. escolha, e que às vezes pensa, nossa, mas eu vou fazer esse curso, ou como você, na época, ouviu comentários, mas vai fazer esse curso para entregar caixinha de remédio, para a pessoa ver que vai muito além da farmácia, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, assim, até eu mesma, quando entrei na faculdade, isso foi lá em 1999, né, para iniciar o curso no ano de 2000, a gente não tem o conhecimento da gama de locais para onde você pode ir, você não tem aquele conhecimento da gama de tudo realmente que um farmacêutico pode atuar, né? E aí, ao longo dos 4 anos de faculdade, depois aí ao longo dos meus 20 anos, né, de atuação como farmacêutica, a gente foi descobrindo, eu fui vendo, fui olhando, fui tentando coisas novas e diferentes. Então, realmente é uma profissão assim que tem uma boa rentabilidade, tem é muito fácil uma colocação no mercado de trabalho, dependendo da área que a pessoa escolher. Precisa de muita dedicação, requer estudo, muito estudo, e eu acho que, acima de tudo, requer muito carinho, porque é uma área de saúde, né? E a área de saúde é cuidar de vida, cuidar de pessoas, né? A gente tem que ter esse olhar mais carinhoso, sabe? É uma vida, é uma pessoa, por mais que a pessoa não esteja ali na frente, mas, por exemplo, um farmacêutico que trabalha numa indústria, ele está desenvolvendo um produto químico para uma pessoa, Sim. para uma vida, para salvar uma vida, para auxiliar na saúde. Então, tem que ter esse carinho. Sim. Eu acho isso primordial.
E as especialidades, Mônica, dentro do curso de farmácia, quando você forma, fala um pouquinho para a gente do que a pessoa pode fazer depois. Quais são as especialidades que existem? Paty, existe assim muitas, muitas, muitas. Eu trouxe algumas que eu acho, na minha visão, eram muito interessantes e foram pessoas também com que eu conheci, com que eu trabalhei, me relacionei. Mas um farmacêutico, ele pode ir para análises químicas, com especialização em bioquímica. Então, ele pode ser um farmacêutico de um laboratório de análises clínicas, onde ele vai fazer análise de materiais, emissão de laudos. É uma área muito legal. A gente brinca e fala que é uma área muito solitária, porque você está dentro do laboratório ali, só você e as substâncias. Mas é uma área muito bonita também, porque também é uma vida de uma pessoa que está ali, né? É um sangue, é um material, é um líquor. Então, é sempre o que eu falo, é a vida, né? É a vida e a saúde da pessoa. Mas análises clínicas é uma área muito legal e muito pouco divulgada dentre a profissão dos farmacêuticos. Os laboratórios, né, que aqui em Montes Claros eu acho que ficou mais divulgado, porque a Eurofarma montou o maior laboratório, o maior polo químico, né, de indústria farmacêutica da América Latina. Então, o farmacêutico entrou em exposição, porque a Eurofarma veio para cá, mas temos aqui muitas indústrias farmacêuticas, então isso é uma área de atuação muito legal. E o farmacêutico, dentro da indústria, ele não vai atuar somente no desenvolvimento de moléculas, somente no desenvolvimento ou na pesquisa química. Ele pode atuar como marketing, ele pode atuar como relações públicas, ele pode atuar, como a gente fez uma vez um treinamento na Pfizer, em São Paulo, na divulgação das matérias e dos medicamentos para os médicos, para os outros profissionais de saúde. Então, dentro da indústria, ainda existe um outro leque que o farmacêutico pode atuar, uma coisa muito legal também, muito, muito, muito diferente, porque você está usando o seu conhecimento para desenvolver para outras pessoas entenderem o que é aquela substância, aquele medicamento. Então, é muito, muito legal. Pesquisas, né, pesquisas clínicas, desenvolvimentos de substâncias, até mesmo pesquisas botânicas, em laboratórios botânicos, como o Instituto Butantan em São Paulo, que farmacêuticos têm atuações muito grandes, porque afinal de contas, a maioria, se não todos os medicamentos que nós conhecemos hoje, eles são originários de plantas e ervas e substâncias animais, então foram farmacêuticos que fizeram esse desenvolvimento, juntamente com químicos, mas em grande parte foram os farmacêuticos, que na época, em outros séculos, eram conhecidos como os boticários, né? Então, essa parte de pesquisa e desenvolvimento também é muito boa. Temos uma área também que talvez não seja muito divulgado, mas que é a área militar, né? Os farmacêuticos eles podem atuar no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, também nessa parte de análises clínicas, também nessa parte de dispensação. Eu trabalhei com um farmacêutico em São Paulo na época que eu era estagiária, ainda não era formada, e ele era um tenente da reserva da aeronáutica, um tenente da reserva da aeronáutica, e ele atuava como farmacêutico dentro da aeronáutica. Eu achei super legal também. No âmbito militar, nesse âmbito, os farmacêuticos ele entram por concurso, já formados, ou se já ingressarem, né, em alguma área dessa militar, podem até desenvolver a faculdade lá dentro, mas aí já é uma outra situação. Mas um farmacêutico já formado, que tem essa Essa vontade. possibilidade. Que interessante. Tem farmacêuticos, assim, talvez mulheres nem tanto, mas os homens, né, os meninos aí já formados, falam assim, poxa, mas eu queria seguir uma carreira militar. Você pode prestar uma prova como farmacêutico e desenvolver uma carreira militar ao mesmo tempo. Então, você vai ter as duas profissões, Sim. né? Como esse colega que eu tive lá em Santos, ele entrou como soldado, já formado, e aí ele foi desenvolvendo, foi crescendo, e ele fez os dois. Ele falou: eu atuava como farmacêutico, eu era chefe do laboratório de análises clínicas e fui fazendo provas para subir de patente.
Então, é um âmbito de atuação também muito legal, pouco divulgado, Sim. muito pouco divulgado, mas muito legal. E as três esferas têm, tanto o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, os três têm farmacêuticos. Uma área que eu particularmente acho muito, muito legal, uma área muito solitária também, mas uma área muito bonita, é a toxicologia. O farmacêutico ele age ali como um perito. Então, a Polícia Civil e acredito que a Polícia Federal eles têm peritos farmacêuticos. Então, o perito ele colhe material em cenas aí de incidentes, ele leva para o laboratório, ele faz as análises e ele reporta isso aos superiores, né, os delegados. Então, é uma área muito bonita também, mas é uma área que requer muito estudo, porque a Sim. toxicologia é uma área muito interessante, mas ela é, assim, muito ampla e requer realmente muito estudo. Eu tive um professor na faculdade que ele era perito toxicológico do IML, do Instituto Médico Legal do município de Santos. E ele levou a gente lá uma vez para conhecer e, assim, parece laboratório de filme, Aham. mas muito, muito interessante. E ele trabalhava com os peritos médicos. Então, havia os médicos que faziam as perícias de saúde, as perícias corporais ou as perícias criminais, e ele fazia esse trabalho em conjunto com os peritos médicos, fazendo essa parte da perícia de substâncias. Interessante, né. E olha Muito. como que é igual você falou, né, tem tanta área, e dentro de cada área ainda você pode explorar Explorar outros outras. universos, né, e às vezes a gente não sabe, né, que tem tantas possibilidades. Exatamente. É por isso que eu falei, Paty, que assim, é uma parte que você vai descobrindo ou dentro da faculdade, ou logo depois que você sai, porque você vai conhecendo pessoas, né? Que nem eu era estagiária numa drogaria, fazia dispensação, mas aí conheci um farmacêutico que era militar. Falei, olha que legal, tem um Sim, farmacêutico que pode ser militar. E aí dentro da faculdade tinha esse professor, e ele falava assim: eu sou professor, mas eu sou um perito. Falei, sim. nossa, que legal. E como que é interessante, por exemplo, como você falou, você está dentro da faculdade e aí você descobre essas outras possibilidades. Mas olha como que seria interessante se todo mundo pudesse saber dessas possibilidades antes mesmo Antes. de entrar na faculdade. Por quê? Muitas vezes a pessoa não entra na faculdade de tal curso, né, ou de outro, vamos dar o exemplo aqui da faculdade de farmácia, por não saber que tem essa O que que te pode tem sim, que fazer? existem essas possibilidades que vão muito além, Sim, né, que pode ser surpreendente mesmo, igual você está falando, que a gente nem imagina. Então, assim, como que seria interessante se as pessoas pudessem saber dessas dessas outras áreas, né, áreas, possíveis antes mesmo de entrar na de faculdade, iniciar. porque talvez a pessoa deixa de entrar na faculdade pelo fato de não saber, pelo desconhecimento. Ou pelo fato de achar que assim, a faculdade de farmácia, ela talvez no pensamento das pessoas, como foi na minha época, 20 anos atrás. As pessoas se restringem ao pensamento de ou eu vou trabalhar em drogaria, ou eu vou trabalhar em farmácia de manipulação, ou é isso. Ou Uhum. talvez até mesmo na indústria farmacêutica, que sempre foi mais conhecida por ter farmacêuticos, mas quando a gente está já dentro desse mundo, você vai conhecendo outras possibilidades. Eu conheci, por exemplo, já depois de formada, já trabalhando, porque grande parte da minha carreira, mais da metade da minha carreira foi realmente em comércio, né? Eu trabalhei muitos anos como farmacêutica de drogaria, depois virei gerente farmacêutica, e aí a gente aborda um outro nível que já é o farmacêutico como um administrador, né? Então, eu tive essa possibilidade de aprender isso também, de ser uma administradora, uma líder de equipe, e não ser somente a farmacêutica que estava ali para tirar dúvida do paciente, mas eu estava gerindo a farmácia como uma unidade também de venda, de comércio, com toda a responsabilidade, porque eu sempre fui muito contra a venda de medicamento sem necessidade, sem sentido. Eu tive muito problema com os balconistas antigos da época, né, de 2005, 2006, que não entendiam, né, essa visão que a gente tem
depois que você estuda e você entende o que o medicamento faz no corpo, você fala, meu Deus, né? Não pode sair tomando Sim, de antibiótico forma a troco de indiscriminada, né? nada, tomando antibiótico a troco de nada, tomando anti-inflamatório a troco de nada, toma um dia, para, toma outro dia, esquece dois. Mas, enfim. Mas essas áreas de atuação, elas são realmente assim, você vai descobrindo e aí você fala, são possibilidades que você não imaginava. Hospital, farmacêutico hospitalar. Farmacêutico hospitalar também, conheci pessoas que tinham a ideia de, o farmacêutico hospitalar ele vai ficar lá dentro da farmácia do hospital, separando o medicamento. Não, o farmacêutico hospitalar ele pode ser parte da equipe multidisciplinar. Então, toda a equipe médica se reúne para discutir o caso de um paciente, o farmacêutico ele tem que estar lá, porque ele sabe a ação do medicamento. Né? O médico ele vai questionar, e se eu der Propofol para o paciente? Doutor, Propofol vai interagir com outra medicação que o outro médico já deu. Então, peraí, vamos mudar. Então, essa parte da atuação do farmacêutico ela é de suma importância. Os farmacêuticos dentro dos hospitais, eles fazem também toda a parte de dieta parenteral, dieta enteral, em salas limpas. Então, são eles que preparam essas dietas com minerais, com oligoelementos, para serem injetados no paciente. Então, é um outro ramo de atuação também. Eu tive amigas que saíram da faculdade, trabalharam comigo em drogaria e depois foram para essa área hospitalar. Em vez de trabalharem na farmácia do hospital, elas trabalhavam no laboratório de dieta enteral e parenteral. Elas preparavam a substância toda balanceada para ser injetada em pacientes que precisavam ter essa nutrição diferenciada. Então, é uma área também, assim, muito legal, muito diferente para quem gosta de estudar, porque é necessário estar sempre se atualizando, fazendo estudo, mas uma coisa assim totalmente recompensadora, porque é através disso que a pessoa recobra a saúde dela. Sim. Não é uma pessoa que precisa de uma dieta inteira, é uma pessoa que já está num estado que não pode deglutir sozinha, que não engole, que não se alimenta, ou está em coma, né, e precisa ser mantida aí toda nivelada. Então, essa é uma parte de atuação do farmacêutico também que eu acho assim de extrema importância e muito bonita, né? Porque você está contribuindo ali diretamente para a vida e para o bem-estar da pessoa. Tem uma que eu queria falar também, que é uma coisa que eu sempre gostei. Não tive a oportunidade de atuar, mas estudei bastante, tive amigas que atuaram, que era no transporte, farmacêuticos que trabalham em transportadoras e importadoras. Então, o farmacêutico ele pode também atuar como um profissional responsável por uma transportadora. Porque quando o medicamento ele chega importado, ou quando a matéria química, a matéria-prima, ela chega importada, por exemplo, para chegar até aqui na Eurofarma, ela chega num porto. Precisa ter um farmacêutico ali para abrir o container, para olhar a matéria-prima, para ler o laudo da importação, para ver se aquela substância que está ali, se a temperatura que está dentro do container está apropriada, se a substância não pode ter oxidado ou não oxidado. E o farmacêutico ele vai emitir um outro laudo e vai assinar e vai falar assim, essa substância ela pode agora sair daqui e ir para onde ela tem que ir. Então, isso é uma área de atuação também que requer muita atenção, uma responsabilidade muito grande, mas é uma área de atuação pouquíssimo divulgada, mas é uma área muito legal também, muito, muito interessante, porque o farmacêutico ele sai dessa parte do cuidado direto com o paciente, mas ele continua exercendo o conhecimento dele. Porque além de todo o conhecimento de química, saúde, corpo, farmacologia que a gente adquire, a gente também tem que adquirir conhecimento de legislação, de leis da Anvisa, de leis sanitárias municipais, estaduais. E o farmacêutico ele é um profissional extremamente qualificado para fazer isso. Como eu vim de Santos, e Santos tem um porto, eu tive amigas conhecidas que trabalhavam em transportadora e trabalhavam direto dentro do porto, ali aonde o navio atracava e falava assim, olha, esse navio veio da Alemanha, que tem uma indústria farmacêutica que ela é alemã, se eu não me engano, acho que é a Merck Sharp. Então, a matéria-prima que vem para o Brasil, ela vem importada da Alemanha. E essa era a minha amiga, que ela era chamada, falava assim, ó, encostou no navio. Então, ela descia, ia lá no navio,
mandava baixar o container, abria lacre, fazia análise, olhava, cara, pode mandar despachar. É uma área de atuação muito legal, muito, muito legal. Então, Mônica, como que foi sua trajetória? Você colocou anteriormente para a gente que existe uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Como que foi esse processo para você? Como que está a sua atuação atualmente dentro da farmácia? Fala um pouquinho para a gente. Então, Paty, foi assim, eu me formei no final de 2003, início de 2004. Justamente este ano foi o ano em que o Conselho Federal de Farmácia, ele soltou um decreto de que era obrigatório ter farmacêutico presente em todos os âmbitos necessários. Então, por exemplo, foi justamente este ano, as drogarias que não tinham farmacêutico, este ano de 2004, passou-se obrigatório. Do momento que a farmácia abria ao momento que a farmácia fechava, tinha que ter um farmacêutico presente. E foi nesse ano que eu saí da faculdade. Então, assim, foi, graças a Deus, uma coisa muito boa, porque eu já saí da faculdade com um emprego, certo? Que me ensinou muito. Me ensinou a lidar com pessoas, me ensinou a lidar com colaboradores, me ensinou a fazer aplicação de injetáveis, me ensinou a lidar com a dor da pessoa, me ensinou a escutar as pessoas. Então, eu sempre costumo falar que, independente se o formando de farmácia ele for sair para a indústria farmacêutica, ou para um laboratório de pesquisa, ou para esse ramo de transportes que a gente conversou, ou para o serviço militar, um ano eles precisam trabalhar em drogaria. É uma experiência enriquecedora. Você lidar com pessoas, e assim, com a pessoa que está ali procurando medicamento para melhorar, com a pessoa que está ali trabalhando do seu lado, com a pessoa que está ali fazendo a administração. É uma experiência bem diferenciada e muito enriquecedora, de conhecimento, de tato com outros seres humanos. Então, a minha trajetória ela começou assim. Eu trabalhei em algumas redes de drogarias, eu trabalhei numa empresa multinacional que estava criando redes de drogarias, e aí nós saímos, fomos convidados, eu e alguns amigos, a trabalhar nessa empresa, trabalhamos lá durante quase 6 anos. E depois eu fui trabalhar em saúde pública. Eu fui prestadora de serviço no ambulatório da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de São Paulo. Uma experiência completamente diferenciada também. O que muita gente às vezes pode estar pensando, né? Área de saúde, farmácia, é de domingo a domingo. É Natal, é Ano Novo, é Páscoa, é Corpus Christi, é Carnaval, a farmácia está sempre aberta, a farmácia hospitalar está sempre aberta, os hospitais, os ambulatórios. Então, quando a gente trabalha em área de saúde, a gente tem que pensar nisso também. Não é uma abdicação, estou abdicando da minha vida para trabalhar. Não. Você está prestando um serviço a outras vidas, que acontece de ser de domingo a domingo, né? Só que quando a gente, depois de muitos anos, a gente começa. Eu já estava casada, eu já estava com filhos, então eu já estava procurando alguma coisa que fosse um pouco menos cansativo, um pouco menos extenso de horas de trabalho. E achei essa parte desse serviço de saúde pública, né, através de um querido amigo que já trabalhava lá há algum tempo. Também uma experiência assim inominável. Trabalhei com medicamentos que eu não conhecia, porque são medicamentos que não são vendidos pelo custo elevado que eles têm, né? Então, eu entrei propriamente na esfera do SUS. Também uma experiência assim enriquecedora, você conhecer o SUS de dentro para fora. O que é o SUS? E entender que pessoas de fora do Brasil vêm morar no Brasil para ter acesso à saúde pública, porque o SUS só existe aqui.
que o SUS faz, só o Brasil faz. Então, existe uma coisa boa dentro de tudo que as pessoas falam de negativo, mas realmente existe. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com doenças autoimunes, doenças incuráveis, pessoas que tinham esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, que era o que o Stephen Hawking tinha, pessoas transplantadas, sabe? Então, foi uma experiência, assim, para mim, fora do comum, né? E era de segunda a sexta-feira, o ambulatório funcionava de segunda a sexta-feira, então já foi uma coisa que me trouxe um pouco mais de convívio familiar. Mas justamente por este convívio familiar, né, que aí 2000, mais ou menos de 2021 para 2022, eu fiz uma grande transição de carreira. Eu saí desse âmbito de atuação direto farmacêutico-paciente, e aí eu fui para um âmbito, né, de atuação mais holístico, mais integrativo. Eu sempre gostei muito de manipulação. A maioria dos meus estágios na época da faculdade foi com manipulação, com farmácia de manipulação. E eu gostava de coisas diferentes. E por conta dos meus filhos, né, do meu convívio em família e tudo, eu comecei a me aprofundar em outras atuações, em outras ciências. Então, eu fiz curso de florais de Bach, que um farmacêutico pode manipular também, assim como a homeopatia é manipulada em farmácias de homeopatia, os florais de Bach também os farmacêuticos podem manipular, coisa, um tratamento muito bonito, uma experiência muito bonita. Dentro dos florais de Bach, eu conheci a aromaterapia, que também é uma especialização. Existe uma pós-graduação em aromaterapia, em naturopatia, que só trata de ervas, plantas medicinais, oligoelementos, sais minerais. É uma farmácia mais ortomolecular. E aí, esse conhecimento foi me levando para essa área mais holística, né? Dessa integração da parte espiritual, da parte vibracional com o corpo físico, né? Então, eu sempre vi essa possibilidade de, por exemplo, usar os óleos essenciais e pegar toda essa parte dos óleos essenciais, dele ser um relaxante muscular, e eu sei o que é um relaxante muscular, pegar essa parte dele ser um ansiolítico, e eu, pelo meu conhecimento em farmácia, saber o que é um ansiolítico, saber como a farmacologia, que é o estudo, né, propriamente, da ação do medicamento sobre o corpo, tanto interno quanto externamente. Então, eu sei que um óleo essencial, por exemplo, diluído num óleo vegetal, passado sobre a pele, ele vai ter absorção. E essa absorção vai passar pelas camadas da pele, vai chegar à corrente sanguínea. Então, é legal eu ter esse conhecimento que a faculdade de farmácia me trouxe, por quê? Porque eu sei que tem uma diluição apropriada para ser uma dose segura, né? E sei que essa parte que a gente estuda e fala muito que está na moda aí, essa ingestão de óleos essenciais, ela realmente tem que ser feita com muito cuidado. Não pode ser feita aleatoriamente com receitas de internet. Então, a minha faculdade, a minha profissão, que é farmacêutica, me proporcionou esse conhecimento para eu poder pegar essa terapia holística, que é uma terapia alternativa mais natural, mas poder orientar esses pacientes que me procuram e falar: olha, tem que usar óleo essencial assim, tem que diluir assim, tem que fazer assim. Não ingere sem conhecimento. Para ingerir, tem que diluir muito bem diluído. Para passar na pele, não pode passar puro. Então, toda essa bagagem que eu faço, atuo hoje, com a aromaterapia, com os florais, eu trago da minha faculdade, da minha formação, Sim. né? E muitas vezes as pessoas desconhecem, né, vamos falar, o poder mesmo que tem, a ação de um óleo essencial e fazem até usos indevidos. E como que a gente vem cada dia mais percebendo que não é,
a utilização de um medicamento ou a utilização de um óleo essencial, que um não exclui o outro, porque tem muita essa confusão. Ah, não vou tomar remédio, vou usar o óleo essencial da forma, né, prescrita, ou às vezes até de forma indiscriminada. Mas como que é interessante, e vem existindo vários estudos atualmente, como que é interessante a junção, tanto da medicação e do óleo essencial. E o que eu acho legal é como que você tem propriedade para falar, né, da atuação de ambos, justamente por saber o que é um medicamento, como ele atua, em que esse óleo essencial vai poder contribuir para o meu paciente. E claro, a gente sabe que tem situações que será necessário o medicamento, mas por que não a junção com o óleo essencial, se eu posso aliviar uma dor, se eu posso, de alguma forma, aliviar o sofrimento do meu paciente, fazendo essa junção. E eu acho isso muito legal. E como que as pessoas deveriam cada vez mais ter esse olhar dessa importância e não só, igual você falou, tem gente que passa na pele, não sabe o perigo que é, porque às vezes pensa, ah, é só um óleo essencial. Ingere, ah, é óleo essencial. Por ser natural, não vai me fazer mal, Exato, né? E não sabem o poder que tem. exato. Então eu falo que assim, o curso de farmácia, né, a faculdade de farmácia, essa formação que eu tive, a pós-graduação que eu fiz em farmacologia, porque a faculdade de farmácia, ela tem diversas matérias. Dentre elas, acho que o que a gente vê do primeiro ao último ano, do início ao fim, é química. Mas a farmacologia sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu falava, como é que um comprimidinho que você engole, ele chega a dar esse efeito? E aí quando você começa a ver, começa a estudar, você fala, nossa, que loucura! Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, é como se fosse uma fechadura, e aí o medicamento ele chega e ele é a chave, então ele encaixa na fechadura. Eu falava, nossa, que legal, né? Que loucura. E quando eu comecei a fazer os cursos de aromaterapia, eu estou no meu terceiro curso de formação em aromaterapia, tinha algumas partes que as professoras, né, falavam assim, o lemongrass, que é o capim-limão, por exemplo, um óleo essencial super conhecido, ele tem interação medicamentosa, ele aumenta a absorção de medicamento transdérmico. E aí, às vezes a gente estava em aulas online e eu via as pessoas fazendo assim, aumenta a absorção de medicamento transdérmico. Aí eu falava, nossa, sério? Caramba! E aí algumas professoras em aulas ao vivo, elas falavam assim, tem alguém da área de saúde aqui? Tem algum farmacêutico? Tem algum biomédico, algum enfermeiro? Porque existem terminologias em cursos de aromaterapia que são terminologias que não têm como ser substituídas por outras. Uhum. Mas só uma pessoa que estudou alguma coisa da área de saúde vai entender. Às vezes, até um médico, talvez um enfermeiro, não entenda tantas terminologias porque cada uma é inerente a uma profissão. Mas essa parte, eu falo muito da aromaterapia porque é o que você falou, é um óleo essencial, é uma substância química. E a química é a vida da farmácia. Então, quando eu comecei a fazer os cursos de aromaterapia, eu me identifiquei mais ainda, porque já era uma coisa inerente do fato de eu ser farmacêutica. Então, quando eu comecei a fazer os cursos que eu ouvia as terminologias, eu falava, nossa, olha só. E isso me despertou mais ainda, porque eu falava, gente, olha o perigo, né? Sim. Da pessoa tá usando um óleo essencial puro, ou tá pingando um óleo essencial na água e ingerindo. Ela não sabe o que ela está fazendo. Eu sei o que ela está fazendo, porque eu estudei isso. Eu atuei nisso durante 20 anos, né? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas se você pegar uma bula de um medicamento, você não toma. Não, realmente, se você pegar a bula e ler reação adversa, reação, né, toxicologia, coisa assim, você não toma. Mas se as pessoas soubessem que alguns óleos essenciais podem ser tão perigosos, se usados de forma errada quanto o medicamento, elas também não usariam, Sim. né? Então, a faculdade de farmácia ela me proporcionou isso. Hoje, quando eu presto um atendimento como terapeuta alternativa, como terapeuta holística, eu uso a aromaterapia,
eu ponho esse conhecimento junto. Sim. Porque quando eu estou atendendo a pessoa, eu pergunto: você usa medicamento? O que é que você usa? O que você quer tratar? Eu quero tratar, por exemplo, a diabetes. Tá? O que você toma para diabetes? Você toma insulina? Você toma, né, hipoglicemiante? Qual que você toma? Para mim, ajustar o óleo essencial Sim, à necessidade da pessoa, mas sem interferir a nessa medicação. parte. Que é o que você falou, Paty. Não é porque as pessoas querem usar óleo essencial e ter essa vida mais natural que elas têm que excluir. O medicamento ele não é uma coisa ruim. O medicamento é uma coisa muito boa, o medicamento é uma coisa que salva vidas, que está ali para proporcionar saúde. Mas nesses intervalos, a gente pode encaixar alternativas naturais e trazer uma qualidade de vida melhor. Até chegar a um ponto de talvez reduzir essa dose desse medicamento. Em vez de você tomar 3 por dia, tomar 1 por dia. Né? Em vez de você tomar 3 todo Reduzir, dia. não sei, né? Me corrija se eu estiver errado. Reduzir até efeitos colaterais Sim, advindos desse, né? Do uso desse medicamento. exatamente. Às vezes, assim, já atendi algumas crianças com problemas respiratórios e algumas mães falavam assim: mas quando ele está em crise, eu vou usar. Não. Quando ele está em crise, você vai usar o medicamento para tirar ele da crise. E você vai suspender o óleo essencial. Aí a mãe falava: nossa, eu falava: é o contrário. Na crise, a gente entra com medicamento. Por quê? Por exemplo, uma criança com uma crise de bronquite ou de asma. Ela já está com o brônquio fechado. Se você entra com óleo essencial, ele contrai o teu brônquio mais ainda. Então você tem que entrar com medicamento alopático. Acentuaria, né, a crise. Exato. Aí acentuaria a crise, nossa, o óleo essencial está fazendo mal. Exato. Então é justamente o É todo, conhecimento sim. da E o que tem que ser faculdade. feito de forma particular e individualizada, né, Exato. Mônica? Também não adianta pensar, esse óleo essencial é bom para isso, para aquilo, eu vou usar. Não, porque cada pessoa É um ser. é um ser. Então, eu imagino que vai ser como um medicamento, embora a gente sabe que as pessoas às vezes usam também de forma indiscriminada. Ah, estou usando isso, toma também, melhorou, né? Mas assim, tanto a medicação quanto o uso de óleos essenciais tem que ser uma criação individual para cada pessoa, né? Uma prescrição individualizada. Prescrição individualizada. O melhor exemplo, Paty, disso foi o que aconteceu com os antibióticos. O que aconteceu com os antibióticos? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, você não precisava de uma receita para comprar um antibiótico. E essa era a minha grande briga com os balconistas, que eram senhores de idade, que já trabalhavam na farmácia há muito tempo. Você chegava lá e falava assim: nossa, minha garganta, ele já vinha com amoxicilina. E eu falava: olha, não é assim, não pode. Né? E alguns anos depois, essa crise se agravou tanto que não houve outra opção senão restringir o uso de antibiótico com receituário médico. Por quê? Você está entrando com a substância ali toda hora no teu corpo, toda hora no teu corpo, uma hora. Infelizmente, as coisas nocivas, elas são molecularmente tão simples e tão poderosas que elas conseguem reconhecer a substância. Então, uma bactéria, se ela entra muito tempo em contato com a substância do antibiótico, chega uma hora que ela fala assim: não, você eu já conheço, eu já sei como me defender de você. E aí o antibiótico para de fazer efeito. Um vírus é a mesma coisa. Né? Então, isso aconteceu com os antibióticos. O uso se tornou tão indiscriminado que chegou uma hora que nada mais fazia efeito. E aí as indústrias, né, farmacêuticas começaram a fazer o quê? A gente tem que correr para desenvolver antibiótico novo. Senão a gente vai fazer o quê? Daqui a pouco chega uma hora que não existe mais antibiótico para matar bactéria. Mas por quê? Porque as pessoas usavam errado. E de quem é o papel fazer essa conscientização? Do farmacêutico. Sim. Né? Apesar de ter essa resistência de antigamente, né, há 20 anos atrás, tinha-se uma cultura diferente, que hoje, graças a Deus, eu já percebi que não tem mais. Mas tinha essa cultura, a mesma cultura do anti-inflamatório. Né? Por que o anti-inflamatório começou a dar tanto problema de estômago? Porque começou a usar de forma indiscriminada. Sim. Né? Por que alguns anti-inflamatórios que chegaram no mercado, que chegaram na indústria, foram revolucionários? Talvez eu vá falar que as pessoas nem saibam, nunca nem tomaram, que era o Celebra e o Arcoxia.
Eram medicamentos, na época que eu trabalhava em drogaria, que eles revolucionaram. Eles tratavam qualquer tipo de inflamação, artrite, artrose, bursite. Maravilhosos. O que aconteceu? As pessoas começaram a usar. Começaram a ter muito efeito colateral. Porque eles eram feitos, eles foram desenvolvidos para usar por 7 dias, por 10 dias, naquela dosagem. E não o tempo todo, indiscriminadamente. O que Sim. aconteceu? Só pode ser vendido com receita. Né? Então, é de extrema importância a ação do farmacêutico nesse sentido, sabe? Mesmo com a venda de medicamentos simples, que é o que a gente chama dos MIPs, né? Medicamentos isentos de prescrição. É o que a gente fala que fica do lado de fora do balcão. Dipirona, Tilenol, AS. Eu já vi casos de pessoas comprarem Tilenol há muitos anos atrás já, sem pedir auxílio, e comprarem de forma errada, e comprarem dosagens erradas, e a pessoa quase vira óbito, né? Uma mãe comprou uma vez um Tilenol comprimido de 750 miligramas e deu para uma criança. E o Tilenol, apesar de ser um medicamento que todo mundo considera muito seguro, muito tranquilo, ele é extremamente hepatotóxico, ele faz muito mal para o fígado. Então, uma dosagem alta numa criança pequena, o que aconteceu? Essa criança entrou em falência hepática. Mas por quê? Porque a mãe ou não detinha conhecimento, não pediu orientação no médico, chegou na farmácia, pegou, não pediu orientação de um farmacêutico, comprou errado, deu errado e Quase quase causou um mal causou maior, né, uma para a coisa criança. assim absurda. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso, né? Eu estou falando de medicamento, mas óleo essencial é uma substância química extremamente concentrada, né? Uma gotinha ali, como as pessoas falam, uma gotinha de óleo essencial de limão é 20 limões, uma xícara cheia de. Sim, é mesmo. Porque você está tirando a substância pura da natureza, né? Como Deus criou, e colocando dentro de um frasco. Então você tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade para usar, porque ela realmente pode causar muito mal, assim como ela pode causar um bem inimaginável. E é papel, né, do farmacêutico orientar, seja nessa parte natural, como eu faço agora, né, na minha atuação com aromaterapia, ou seja na parte do medicamento alopático mesmo, né? Seja no hospital, na drogaria, na farmácia de manipulação, num laboratório de análises clínicas. O farmacêutico ele está ali para isso, para orientar, para pegar o conhecimento que ele teve de como essa substância age no teu corpo, o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer, e passar esse conhecimento adiante para melhorar a saúde da pessoa, para a Sim. pessoa ter essa segurança. Mônica, não, incrível, fantástico, adorei. Falei até um pouco demais, mas é porque realmente assim, Não, eu nossa, sou assim, apaixonada pela minha profissão. muito, muito bacana mesmo. Gostei muito. Você trouxe assim muita informação que eu acredito que quem tiver em dúvida de fazer o curso de farmácia por algum motivo, né, que estava assim, ai, não sei se eu faço, o que será que vai trabalhar depois? Se assistir o Patcast, minha filha, vai solucionar todas essas dúvidas. Deixa eu te falar, Mônica, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela sua participação no podcast. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo para quem tem esse sonho, tem essa vontade, está em dúvida. E o que você falaria para essa pessoa caso ela venha assistir o nosso podcast? Olha, Paty, eu quero agradecer também imensamente, uma honra ser convidada para poder vir falar. E assim, o que eu vou deixar de mensagem é: acredite, realmente acredite, porque assim, ser farmacêutico não é ser essa pessoa que vai ficar ali no balcão pegando caixinha na prateleira, ou ficar dentro do laboratório encapsulando cápsula. Ser farmacêutico é ser um agente de saúde, é ser um cuidador da vida do outro. Então, acredite, porque assim, é uma profissão que vai te trazer muito mais do que uma remuneração financeira, vai te trazer uma remuneração emocional impagável. Vale muito a pena.
eu faria tudo de novo. Ah, que ótimo. Mônica, então, muito obrigada. Obrigada a vocês por assistirem ao podcast e até o próximo.